Bom dia, meus amigos e minhas amigas das redes sociais e quem mais estiver me ouvindo. Hoje eu vou direto ao ponto com vocês, minhas amigas e meus amigos, e quem mais estiver me ouvindo. É sobre a CPI, o depoimento do Fábio Van Garden. O que aconteceu no dia do depoimento dele. Gente, na minha opinião, eu tenho o direito de pensar, falar o que eu vi, e que os brasileiros todos viram, visivelmente, que ele estava faltando com a verdade, que tudo que ele falou, escrito em depoimento, gravado pela Veja, ele desmentiu. Estava visivelmente, todos que assistiram, viram, acompanharam, que ele estava sendo, a impressão que a gente tinha, que ele estava sendo, que ele foi ameaçado. Por quem, como e por que eu não sei. Mas todo mundo estava vendo lá, porque a gente vê o jeito dele, as expressões dele, que ele foi coagido a mudar tudo que ele falou para defender o presidente Jair Messias Bolsonaro. E como se não bastasse isso, o filho do presidente e a deputada Carla Zambelli foram lá, quase no final do depoimento, entraram lá e o filho do presidente foi desacatar, foi desmoralizar a CPI, foi subestimar a inteligência do povo brasileiro, falando que tinha que se preocupar com a vacina no braço do povo do Brasil para o Renan, e que ele não tinha que ficar querendo colocar uma pessoa, mandar para a prisão uma pessoa de bem, um cidadão de bem, e chamou o Renan maior desrespeito, não só ao povo brasileiro, como à CPI. Ele visivelmente desmoralizando ele e o pai dele. Chamar o vice-presidente da CPI de vagabundo. Depois o presidente também insinuou, no discurso que ele fez, falando que visivelmente, né, indiretamente, mas diretamente, chamando também de vagabundo. Isso é um desrespeito ao povo brasileiro. Isso é um desrespeito a mais de quase 500 mil, meio milhão de pessoas que faleceram aqui no Brasil. E com certeza absoluta, não tem mais uma sombra de dúvida, que o culpado dessas mortes todas é o senhor Jair Messias Bolsonaro e seus filhos, sua família e sua cúpula. Porque ele não fez nada, ele continua zombando do vírus, viu? Todos os vídeos meus eu falei isso. Se vocês pegarem meus vídeos atrás, quando começou ano passado a pandemia, Dia das Mães, eu apelei para ele, eu fiz um monte de vídeo, antes desse tanto de gente que faleceu, ele continuou zombando. Enquanto o povo caía morto, ele estava fazendo churrasco, estava brincando, estava andando de jet ski. Ele continua desrespeitando, ele segurou as vacinas, ele não liberou os testes, está vencendo os testes lá. Ele fez estoque de cloroquina. Que mais que os outros poderes querem para ver? O tanto de crime, ele cometeu crime de responsabilidade, o crime de prevaricação, o crime contra a humanidade, o crime contra o povo brasileiro. Ele é a cúpula dele. Ele ficou quase 4 meses para liberar um auxílio emergencial que mal dá para comprar uma cesta básica. Ele e o Paulo Guedes. Tirou o auxílio de metade do povo. Metade do povo que precisa.
que são pessoas que trabalham por conta, pessoas que... Ele tirou. Ele tirou metade, só os mais humildes mesmo. E assim mesmo, faz o que com esse auxílio emergencial? Agora ele vem falando que só Deus vai tirar. Ele está se garantindo porque ele comprou o Centrão e ele está se garantindo que a turma lá que foi beneficiada do Centrão vai defender, como estão defendendo ele lá na CPI da Covid. E vocês podem ter certeza, gente, que se esse presidente insano, se os outros poderes não tomar a frente e não tirar ele, nós vamos ter uma terceira onda. E vocês podem ter certeza que não vai ser branda, não. Tá? Porque vai vir gente de lá da Índia, lá da onde está morrendo 4 mil por dia. Aqui está sendo 2.200, 2.000 e pouco por dia. E nós estamos estabilizados, hein? Com 2.200 pessoas por dia. Ele atacou a China. Nós não conseguimos os insumos, nós estamos sem vacina. Não tem os insumos para fazer as vacinas. Ele está fazendo tudo. Está mais do que comprovado. Não tem o que comprovar mais. Não tem, gente. Não tem. É minha opinião. Eu, como cidadã brasileira que sou, eu tenho o direito de falar e pensar e ver o que está acontecendo. E vocês todos estão vendo. Gente, não adianta eles adorar bezerro de ouro. Não adianta. Porque um olhar de lá de cima para essas pessoas, é fulminante para eles, viu? A gente não é nada nesse mundo, a gente está de passagem aqui. Aqui é uma escola. E Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Esse Flávio Bolsonaro, esse Flávio aí, esse filho do presidente da República, com arrogância, acha que o pai dele e eles são os donos do Brasil, são os donos do poder. Eles querem fazer, está visivelmente. Todo mundo está vendo que eles estão querendo fazer isso, acabar com a República, fazer isso aqui uma ditadura. É minha opinião. Eu tenho direito de falar e pensar. E se vir uma terceira onda, do jeito que eles estão fazendo com os trabalhadores, com o povo de bem, que vai vir, se ele continuar com essa política, se os outros poderes não fizer o impeachment, o impedimento do Bolsonaro, com essas insanidades que ele tá tendo aí, se vir uma terceira onda, vocês podem ter certeza, porque a Índia tem não sei quantos milhões e bilhões de pessoas, viu? É bem maior. Estão morrendo 4 mil pessoas por dia. Se vir para cá o vírus lá, a cepa de lá, porque não foi fechado, ficou 10 dias para fechar, pedido para fechar a fronteira para não vir o vírus de avião para cá, entendeu? Vocês podem ter certeza. Vai sobrar pouca gente se vir a terceira onda com a cepa de lá. Pouca gente para estar falando aqui agora. Tá? Olha, meus amigos e minhas amigas, se a gente não se unir, se a gente não protestar para tirar esse insano e essa família dele e essa cúpula dele de lá de cima, vai ser o fim do Brasil. Nós estamos aí, ó, na porta, que já estamos no inverno. A turma vai se aglomerar e é quase certeza que vai vir uma terceira onda. Porque o povo não tá nem aí. O povo não tá nem aí. Sabe?
porque eles se garantem lá. Viu? Eles se garantem, eles têm os melhores hospitais, melhores médicos. O Jair Bolsonaro e os filhos dele estão maravilhosamente bem. Eles estão se lixando para nós, povo brasileiro, para os trabalhadores, para as pessoas menos favorecidas pela sorte. Eu já falei isso, eu falei em todos os vídeos meus. Tá? Agora eles estão querendo acabar com a CPI, porque eles estão vendo que eles estão perdendo, que está sendo comprovado tudo que aconteceu contra o povo. Eles, o que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ganha em atacar a China, os filhos dele atacar a China, falar que o vírus veio de lá, eles têm prova que eles implantaram o vírus, eles têm prova. A gente, para acusar uma pessoa, tem que ter provas. Como que a gente vai falar uma barbaridade e enfiar isso na cabeça do povo? E tá acabando, gente, acabando. O ministro dele da saúde que ele colocou agora, o Queiroga, ficou escorregando igual vaselina lá para não comprometer o presidente. Gente, a gente tem dever de zelar pela saúde, os poderes aí em cima, pelo povo. É minha opinião, é o que eu estou vendo que está acontecendo. A maior arrogância do filho do presidente dentro da CPI, chamar o presidente Renan lá, o vice-presidente lá da CPI de vagabundo. É um absurdo atrás do outro, gente, que está acontecendo. O Pazuello não quer pedir direito de não depor, porque ele sabe que ele vai escorregar nas próprias mentiras dele, na própria incompetência dele, ele não quer provas contra ele. É por isso que ele tá se borrando de medo, porque sabe que vai ser apertado lá e vai ter que falar a verdade. Qualquer burro vê, desculpa. Eu fico revoltada. O Brasil inteiro tá vendo isso. Quem tá assistindo a CPI tá vendo. E na minha opinião, pelo que eu assisti do depoimento do Fábio, ele foi visivelmente ameaçado, coagido. E todo mundo viu isso. Alguém ameaçou ele. Alguém que eu não sei quem, mas a gente sente. A gente que está assistindo lá viu que ele foi obrigado a mentir, a desfazer o que ele falou. Eu não sei que fim nós vamos ter, tá? Do jeito que está caminhando as coisas. Eu apelo para todos os poderes, não só o Jair Messias Bolsonaro, ele está passando por cima de todo mundo. Ele só não passou por cima de Deus para não ficar mais visível ainda, que ele é um demônio, ele é um anticristo, ele é a besta do Apocalipse, eu falei sempre no começo. E ele vai ficar, o nome dele vai ficar na história, eu falei isso no primeiro vídeo meu, no segundo ou terceiro vídeo meu, como ministro da morte, o presidente da morte. O presidente que viu milhares e milhares e milhares de vidas de gente cair morta. E falou, eu não sou coveiro. E daí? Eu não sou coveiro. Fazer o quê? Eu peço uma reflexão para vocês, meus amigos e minhas amigas. Tudo que esse presidente fez contra o povo, contra a saúde dos brasileiros, é crime contra a humanidade, é crime contra o povo brasileiro, sim. Ele cometeu crime de prevaricação naquela reunião lá em frente ao Exército de Brasília, apoiando lá o AI-5. Desde o começo, quando ele tirou o ministro Mandetta. Não adianta, gente. Não adianta a turma aí do Centrão que foi comprado para defender ele. Porque o povo brasileiro não é burro. Por menos estudo que tenha, não tá vendo tudo que está acontecendo. Ele está querendo desmoralizar a CPI. Porque ele já está sendo mostrado tudo que eles fizeram contra o povo.
Na minha opinião, essas 500 mil, se não vimos até o fim da vacinação que está sendo boicotada, quantas pessoas ainda? 500 mil, hein, gente? 500 mil. Tá? Tá chegando. Eu peço a vocês que não tenham memória de elefante, tá? Façam uma reflexão. Vamos se unir. A voz do povo é a voz de Deus. Eu cansei de falar em todos os vídeos meus. Vamos sair para a rua, vamos protestar, vamos fazer panelaço, vamos tirar esse presidente e esse que está tudo comprovado o crime dele e da família dele. Estão passando pano, mas eu não vou passar pano, como diz aí um aí da televisão. Um que faz live aí. Eu não vou passar pano, eu estou vendo tudo. É meus irmãos, minhas irmãs. Eu vi milhares e milhares. Eu conheço muitas famílias que perderam um ente querido. E não era só idoso, não, com comorbidade, não. Muitos jovens que não tinham uma comorbidade veio a óbito. E cada um dos brasileiros que eu conheço, que anda pelo esse Brasil, por esse mundão de Deus, deve conhecer 1, 2, 3 que faleceu de uma família. É isso, gente. Quem cala, consente. Tá? E na minha opinião, o Pazuello nem precisava lá para ficar lá igual a múmia, com cara de paisagem lá. Porque ele não vai fazer prova contra isso, porque já está provado, não tem mais o que provar. A incompetência, a insanidade, a irresponsabilidade dele lá em Manaus. Já está tudo comprovado. É isso que eu penso, tá? É isso que eu vejo. É isso que está acontecendo. Feliz sábado para todos vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. E se vocês puderem me dar um like, minhas amigas e meus amigos, e quem mais achar que eu estou com a razão, eu agradeço. Beijo no coração de cada um. E que Deus tenha misericórdia, que Deus ponha a mão sobre o povo, por sobre nós, e é só Deus para livrar nós, viu? Do descaso desse governo. Fiquem com Deus.